O cheiro antisséptico rançoso atingiu-me primeiro, depois o bip, rítmico, mecânico, infalível. As minhas pálpebras pareciam pesadas, e eu lutava para abri-las enquanto a consciência voltava ao meu corpo. As telhas brancas do teto entraram em foco, seguidas pela sensação de lençóis frescos contra a minha pele. Hospital. Eu estava num hospital. A minha garganta parecia lixa quando tentei engolir. Uma dor surda irradiava do meu abdômen e, instintivamente, a minha mão deslizou para baixo, pousando na minha barriga, lisa e vazia. A constatação atingiu-me como um golpe físico. O meu bebê. Onde estava o meu bebê? Sentei-me de repente, ignorando a dor aguda que rasgava a minha barriga. O quarto girou e agarrei-me aos corrimões de metal da cama do hospital para me equilibrar. Menina Harper, por favor, deite-se. Uma enfermeira com uma bata azul clara apareceu ao meu lado. A sua expressão era uma mistura de preocupação e autoridade. Fez uma cesariana. Tem de ter cuidado. O meu bebê, murmurei, com a voz quase irreconhecível. Onde está o meu bebê? O seu rosto suavizou-se. A sua filha está bem. Ela está no berçário. 3,2 quilos, perfeitamente saudável. Filha. Eu tinha uma filha. Um alívio tomou conta de mim e eu afundei nos travesseiros com lágrimas nos olhos. Quando posso vê-la? Sussurrei. Em breve. O médico precisa de verificar-te primeiro e depois nós trazemos-te ela. A enfermeira ajustou a minha intravenosa. A senhora assustou-nos bastante, Sra. Harper. Perdeu muito sangue durante o parto. Acenei com a cabeça distraidamente, a minha mente lutando para juntar as memórias. As contrações começaram 2 semanas antes do tempo. A viagem de táxi sozinha para o hospital. O pânico quando o médico disse que algo estava errado. Depois, nada além de escuridão. Há alguém que devemos chamar para si? Perguntou a enfermeira, com a voz agora mais suave. Abanei a cabeça. Não havia ninguém. Não desde que o Jake me deixou há 4 meses, quando lhe contei sobre a gravidez. Não desde que deixei o meu emprego de empregada de mesa. Quando os meus tornozelos incharam demasiado para ficar de pé durante os turnos de 8 horas. Não desde que fiquei atrasada no pagamento da renda e tive de desistir do meu apartamento, mudando-me para um abrigo para mulheres até o bebê nascer. Só eu, disse eu, forçando um sorriso que parecia frágil nos meus lábios. A enfermeira apertou minha mão rapidamente. O médico chegará em breve. Depois de ela sair, fechei os olhos tentando me concentrar. Eu tinha conseguido. Eu tinha trazido uma vida a este mundo. Agora só precisava descobrir como cuidar dela sem dinheiro, sem casa e sem apoio. O peso da responsabilidade pressionava meu peito, dificultando a respiração. Meu telemóvel. Onde estava meu telemóvel? Precisava ligar para o abrigo, contar o que tinha acontecido. Olhei ao redor e vi meus pertences em uma sacola plástica transparente sobre uma cadeira próxima. Com esforço, estiquei o braço para pegá-la, fazendo uma careta quando o movimento puxou meus pontos. Dentro do saco estavam as roupas que eu usava quando cheguei. Leggings de maternidade e um suéter grande, além do meu telemóvel e da minha carteira. O telemóvel estava sem bateria. Claro que estava. Liguei-o a um carregador ao lado da cama e esperei que ligasse. Quando a tela finalmente acendeu, uma cascata de notificações apareceu. Chamadas perdidas, mensagens de voz e dezenas de mensagens de texto de um número que eu não reconhecia. O meu estômago revirou-se de confusão quando abri a conversa. A primeira mensagem que eu tinha enviado dizia: Jake, sei que disseste que acabou, mas estou no Hospital St. Mary. Há algo de errado com o bebê. Por favor, preciso de ti. Mas eu não a tinha enviado para o Jake no meu estado de pânico. Devo ter marcado o número errado. A mensagem tinha ido para outra pessoa completamente diferente. As respostas fizeram o meu sangue gelar. Quem é você? Como conseguiu este número? Responda-me. Que hospital você disse? Estou a caminho. Não se mexa. A data da última mensagem era de 10 horas atrás. O meu coração batia forte contra as costelas. Para quem eu tinha enviado a mensagem acidentalmente e por que viriam ao hospital? Eu percorri os meus contactos tentando descobrir de quem poderia ser o número quando a porta do meu quarto se abriu. O médico, eu imaginei. Mas o homem que entrou não usava jaleco branco. Ele estava vestido todo de preto, com um terno impecavelmente costurado, que acentuava os ombros largos e o corpo magro. O cabelo escuro estava penteado para trás,
revelando um rosto que parecia ter saído de uma revista de moda. Maçãs do rosto salientes, queixo forte e olhos de um azul tão intenso que pareciam brilhar contra a pele morena. Ele era mais jovem do que eu esperava, provavelmente com cerca de 30 anos, e incrivelmente bonito. Mas foi a maneira como ele se movia que me deixou sem fôlego, fluida e controlada como a de um predador. Dois homens em fatos semelhantes flanqueavam a porta atrás dele, com posturas alertas e vigilantes. Aqueles olhos azuis fixaram-se nos meus e algo passou pelo seu rosto. Alívio, reconhecimento, não sabia dizer. Estás acordada, disse ele com uma voz grave e sotaque, italiano, talvez. Ele aproximou-se da cama com passos medidos. Encostei-me nos travesseiros. Quem é você? Um lampejo de diversão cruzou suas feições. Você me enviou uma mensagem, lembra-se? Ele pegou o telemóvel e mostrou-me a tela com a minha mensagem desesperada. Você estava a chamar-me Jake. Desculpe. Eu gaguejei. Eu não estava a pensar direito. Eu queria enviar a mensagem para outra pessoa, claramente. O seu olhar percorreu o meu rosto, absorvendo cada detalhe. Onde ele está? Esse Jake? Ele não está mais envolvido. Algo perigoso brilhou nos seus olhos. O pai do seu filho abandonou-a? Desviei o olhar, a vergonha queimando as minhas bochechas. É complicado. Parece muito simples para mim. Ele aproximou-se e sentiu seu perfume. Uma colônia cara com notas de cedro e algo mais sombrio por baixo. Qual é o seu nome? Emma, sussurrei. Emma Harper. Emma, ele disse o meu nome lentamente, como se o saboreasse. Sou Aleandro Russo. O nome atingiu-me como um golpe físico. Todos na cidade conheciam aquele nome. Era sussurrado nos cantos dos restaurantes, mencionado em tom baixo nas notícias. Aleandro Russo, chefe da família criminosa mais poderosa da Costa Leste, e eu tinha lhe enviado uma mensagem acidentalmente durante a minha emergência. A minha boca ficou seca. Senhor Russo, sinto muito pela confusão. Eu não queria... A sua filha é linda, ele interrompeu, como se eu não tivesse falado. Perfeita, na verdade. Eu congelei. Você a viu? Um leve sorriso curvou os seus lábios. Estive aqui a noite toda, Emma. Quem você acha que pagou pelo quarto privado? Os especialistas, a transfusão de sangue que salvou a sua vida. O quarto pareceu inclinar-se sob os meus pés. Mas por que você faria isso? Você não me conhece. Ele foi até a janela, olhando para a cidade abaixo. Vamos chamar de destino o fato de a sua mensagem ter chegado até mim. Eu estava destinado a estar aqui. Antes que eu pudesse responder, uma enfermeira entrou, empurrando um pequeno berço transparente. O meu coração saltou para a garganta quando vi o pequeno embrulho dentro dele. Hora de conhecer a sua filha, disse a enfermeira alegremente, alheia à atenção no quarto. Ela levantou a criança enrolada em panos e colocou-a nos meus braços com facilidade experiente. O mundo desapareceu quando olhei para o rosto da minha filha pela primeira vez. Bochechas rosadas, nariz arrebitado, lábios em forma de botão de rosa. Uma mecha de cabelo escuro aparecia por baixo de um pequeno gorro de malha. Os seus olhos estavam fechados, com pestanas longas repousando sobre uma pele perfeita. Olá, pequenina, sussurrei, com a voz embargada. Sou a tua mãe. Ela contorceu-se ligeiramente, com um punho minúsculo escapando do cobertor. Toquei os seus dedos perfeitos, maravilhada com a sua perfeição em miniatura. Nada me tinha preparado para essa onda de amor tão intensa que me tirou o fôlego. Aleandro aproximou-se da cama, com os olhos fixos no bebê. Algo em sua expressão tinha mudado, suavizado de alguma forma, embora não menos intenso. Ela precisa de um nome, disse ele baixinho. Estava a pensar em Lily, respondi, incapaz de tirar os olhos dela. Liliana, corrigiu Alessandro. Significa Lily em italiano. Olhei para ele intrigada com a sua presunção. Ainda não decidi. A sua expressão era indecifrável. Verifique a pulseira dela. Franzindo a testa, me olhei para a pequena pulseira de identificação no pulso da minha filha. O meu coração parou. Bebê russo. Olhei para cima bruscamente. O que é isto? Por que diz russo? A expressão de Aleandro permaneceu calma. Quando perguntaram por um nome, dei o meu. Estavas inconsciente, lutando pela tua vida. Alguém precisava assumir a responsabilidade. Mas ela não é. Tu não és. Lutei para encontrar palavras em meio ao meu choque.
Não pode simplesmente reivindicar a criança de outra pessoa. Não reivindiquei nada que não fosse abandonado, respondeu ele, sua voz endurecendo ligeiramente. O pai abandonou-vos aos dois. Não tem casa, nem dinheiro, nem família. Eu verifiquei. Um arrepio percorreu-me o corpo. Investigaste-me. Eu protejo o que é meu. Ela não é tua. Apertei Lily com mais força, estremecendo com a dor causada pelo movimento repentino. Alisandre observou-me com aqueles olhos inquietantemente perspicazes. Para onde irá quando tiver alta? O abrigo para mulheres não aceita bebês com mais de 2 semanas. Tem US$ 87 na sua conta bancária. Não tem emprego nem família para ajudar. Cada palavra era como um golpe. A verdade que eu vinha evitando há meses foi revelada por um estranho. Isso não é da sua conta, disse eu, mas a minha voz tremeu. Passou a ser da sua conta no momento em que a sua mensagem apareceu no meu telemóvel. Ele estendeu a mão e tocou suavemente a bochecha de Lily com um dedo. A ternura do gesto contrastava fortemente com a dureza da sua voz. Não acredito em coincidências, Emma. Tu procuraste-me por uma razão. Foi um erro, insisti. Não há erros, apenas destino. Ele endireitou-se, ajustando os punhos da sua camisa imaculada. Tu e a Liliana vão voltar para casa comigo quando tiverem alta. Fiquei boquiaberta. Estás louco? Não te conheço. Não vou a lado nenhum contigo. Um leve sorriso apareceu no canto da sua boca, mas não chegou aos seus olhos. Não foi um pedido, Emma. Tu não tens nada. Eu tenho tudo. A Liliana merece mais do que um abrigo para os seus primeiros dias de vida. Não podes me forçar. Não estou a forçar nada. Estou a oferecer-te uma escolha. A sua voz era perigosamente suave. Aceita a minha ajuda. Dá à tua filha a vida que ela merece ou luta sozinha. O orgulho é um luxo que não podes ter agora. A verdade brutal das suas palavras atingiu-me com força. O que eu poderia oferecer a Lily? Um lugar num abrigo, fórmula medida até a última gota, porque eu não podia me dar ao luxo de desperdiçar nada. Aleandro enfiou a mão no casaco e tirou um cartão de visita, colocando-o na mesa de cabeceira. Pensa nisso. Voltarei amanhã. Ele inclinou-se e, para meu espanto, deu um beijo gentil na testa de Lily. Depois endireitou-se, o seu olhar capturando o meu mais uma vez. Ela tem os seus olhos, disse ele baixinho. Lindos. Sem dizer mais nada, virou-se e saiu do quarto. Os seus dois guardas silenciosos seguiram-no. A porta fechou-se atrás deles, mas a sua presença parecia pairar como uma sombra que não desaparecia com a luz. Olhei para o rosto tranquilo da minha filha, depois para a pulseira que a identificava como uma russo. Como é que a minha vida se tinha desmoronado completamente? Como é que uma mensagem de texto mal enviada tinha levado a este momento, com um famoso chefe do crime, a reivindicar algum tipo de propriedade sobre a minha filha? E por que, apesar de todos os meus instintos gritarem perigo, uma parte de mim se sentia aliviada por alguém, qualquer pessoa, estar a oferecer ajuda quando eu mais precisava desesperadamente? Lily mexeu-se nos meus braços, o seu rostinho franzindo-se antes de relaxar novamente e voltar a dormir. Toquei na pulseira plástica do hospital, no pulso dela, traçando as letras de um sobrenome que não era dela, nem meu. No entanto, as 24 horas seguintes passaram num borrão de visitas de enfermeiras, tentativas de alimentação e sono, agitado e interrompido pelos gritos de fome de Lily. Cada vez que a porta se abria, eu esperava ver a figura imponente de Aleandro, mas ele não voltou. Apenas o seu cartão de visita permaneceu na mesinha de cabeceira. Um cartão creme pesado com apenas o seu nome e um número de telefone gravados a preto. Dei por mim a olhar para ele durante as longas horas da noite, virando-o repetidamente entre os dedos. Pela manhã, a realidade da minha situação cristalizou-se com uma clareza brutal. A assistente social que nos visitou confirmou tudo o que Alessandro tinha dito. A política do abrigo para recém-nascidos, a lista de espera para a habitação transitória, o apoio insuficiente dos serviços sociais. O seu sorriso de pena ao entregar-me panfletos sobre assistência pública parecia lixa nos meus nervos já à flor da pele. Tem algum amigo ou familiar que possa ajudar? Perguntou ela com a prancheta pronta. Abanei a cabeça. Os meus pais tinham morrido num acidente de carro quando eu estava na faculdade. Não tinha irmãos.
Os poucos amigos que tinha afastaram-se durante a minha gravidez, desconfortáveis com a minha situação ou simplesmente ocupados com as suas próprias vidas. O Jake tinha sido o meu mundo durante os 3 anos em que estivemos juntos. E quando ele partiu, levou o meu círculo social com ele. E o pai do bebê? Insistiu ela. Não faz parte da história, respondi, com palavras amargas na língua. A última mensagem de Jake repetia-se na minha mente. Nunca me inscrevi para isto. Não estou pronto para ser pai. Não me contacte novamente. A assistente social tomou nota. Bem, existem algumas opções de emergência que podemos explorar, mas tenho de ser honesta. O sistema está sobrecarregado. Pode levar meses até que algo estável esteja disponível. Depois que ela saiu, segurei Lily contra o meu peito, respirando seu doce cheiro de recém-nascida, enquanto lágrimas escorriam silenciosamente pelo meu rosto. Que tipo de mãe não conseguia proporcionar nem mesmo a segurança mais básica para o seu filho? A médica veio naquela tarde para verificar a minha incisão e discutir os planos de alta para o dia seguinte. Está a cicatrizar bem, disse ela, fazendo anotações no meu prontuário. Alguma pergunta sobre cuidados pós-parto? Eu tinha 1000 perguntas, mas apenas uma era importante. O que acontece se eu não tiver para onde ir? Ela olhou para cima, com uma expressão cuidadosamente neutra. O hospital não pode mantê-la além do necessário do ponto de vista médico, mas sei que o senhor Russo tomou providências. Levantei a cabeça rapidamente. Que providências? Ele cobriu todas as suas despesas médicas e indicou que cuidaria da sua alta. A assistente dele veio aqui mais cedo para confirmar. Ela deve ter percebido o alarme no meu rosto, porque acrescentou: Não é esse o caso? Antes que eu pudesse responder, ouviu-se uma batida leve na porta e uma mulher alta, com um corte de cabelo preto elegante e roupas de grife, entrou. Tudo nela transmitia eficiência, desde a postura até o olhar perspicaz que me avaliou rapidamente. Senhorita Harper, sou Valentina Ricci, assistente pessoal do senhor Russo. O sotaque dela era semelhante ao de Alessandro, mas mais pronunciado. Vim discutir os preparativos para amanhã e trazer-lhe isto, disse ela, colocando um saco de compras brilhante na cama. A médica retirou-se enquanto Valentina tirava o que pareciam ser roupas novas, um vestido cinzento macio, leggings e um casaco de malha felpudo, todos com a etiqueta ainda presa. Ela acrescentou um pacote de roupa interior de maternidade de alta qualidade, sutiãs de amamentação e um kit de higiene pessoal contendo produtos que provavelmente custariam mais do que um mês de renda do meu antigo apartamento. O senhor Russo achou que a senhora poderia precisar disso para a alta, disse ela, num tom natural. O carro estará aqui amanhã às 11 da manhã. A casa foi preparada para a senhora e para o bebê. Eu olhei para ela. Eu não concordei em ir a lugar nenhum. A sobrancelha perfeita de Valentina arqueou-se ligeiramente. Você tem outros planos? A pergunta pairou no ar entre nós. Ambas sabíamos a resposta. Por que ele está fazendo isso? Perguntei em vez disso. Eu não sou ninguém para ele. Algo passou pelo rosto de Valentina. Surpresa, talvez, ou curiosidade. O senhor Russo tem os seus motivos. Não me cabe questioná-las. Ela colocou um smartphone novo sobre a mesa. Isto é para si. O número do senhor Russo está programado. Ligue se precisar de alguma coisa antes de amanhã. Ela virou-se para sair, mas parou na porta. Pelo que vale a pena, Sr. Harper. Trabalho para o senhor Russo há 8 anos. Ele é um homem complicado, mas a sua proteção é absoluta. Depois que ela saiu, examinei as roupas, passando os dedos por tecidos mais finos do que qualquer outro que eu já tivesse tido. O telefone era o modelo mais recente, já ativado e carregado. Peguei-o e percorri os contactos. Havia apenas um nome: Alessandro Russo. O meu dedo pairou sobre o botão de chamada. O que diria? Obrigada pela caridade. Não, obrigada. Prefiro lutar sozinha. Por favor, explique por que se interessou tanto por mim e pela minha filha. Pousei o telefone e peguei a Lily, que tinha começado a ficar inquieta. Enquanto tentava posicioná-la para amamentá-la, as limitações do quarto do hospital tornaram-se dolorosamente evidentes. Não havia cadeira confortável, nenhum lugar para descansar o meu corpo ainda frágil, enquanto tentava acalmar a minha filha cada vez mais frustrada. Está tudo bem, querida, murmurei, embora ambas soubéssemos que não estava. Nada nesta situação estava bem. A noite caiu, e com ela,
veio o peso esmagador da decisão. Ficar e enfrentar dificuldades certas, ou ir com um homem perigoso que, por razões que eu não conseguia compreender, parecia determinado a cuidar de nós. O orgulho lutava com a praticidade. O medo lutava com a necessidade desesperada. Dormi inquietamente entre as mamadas da Lily, sonhando com olhos azuis e figuras sombrias. Quando amanheceu, eu tinha tomado a minha decisão. Pela Lily, eu engoliria o meu orgulho. Pela Lily, eu aceitaria ajuda até mesmo da fonte mais improvável, mas manteria limites. Isso seria temporário, apenas até eu conseguir me reerguer. Às 11 horas em ponto da manhã seguinte, quando terminei de vestir as roupas que Valentina trouxera, alguém bateu à porta. Eu esperava que fosse o assistente de Aleandro novamente, mas era o próprio Aleandro que entrava, parecendo ainda mais imponente à luz do dia. O fato de hoje era cinza carvão, e a sua presença preencheu instantaneamente a pequena sala. Os seus olhos encontraram os meus primeiro. Depois passaram para Lili, que dormia no berço de plástico do hospital. Algo na sua expressão suavizou-se quase imperceptivelmente. "Está pronta?" ele perguntou, embora não fosse realmente uma pergunta. Acenei com a cabeça, incapaz de encontrar palavras enquanto a realidade do que estava a fazer me atingia. "O carro está à espera." Ele dirigiu-se ao berço e, com uma gentileza inesperada, pegou Lily nos braços. Ela parecia incrivelmente pequena contra o seu peito largo, o cabelo escuro em contraste com a camisa branca impecável. Ele embalou-a com a confiança de alguém que já tinha segurado bebês antes, apoiando a cabeça dela perfeitamente. "Já fizeste isto antes", disse eu, surpreendida. Uma sombra passou pelo seu rosto. "Tenho uma irmã mais nova." Havia uma diferença de idade significativa. Foi o primeiro detalhe pessoal que ele partilhou, e isso deixou-me momentaneamente confusa. Não tinha pensado nele como alguém que tivesse família, sendo ele claramente o homem poderoso e perigoso que era agora. Aleandro chamou uma enfermeira que apareceu com a papelada da alta e uma cadeira de rodas, política do hospital para novas mães. Enquanto me acomodava nela com uma almofada, ainda dorida da cirurgia, Alessandro devolveu-me a Lily. Os seus dedos roçaram os meus durante a troca, quentes e inesperadamente calejados. A viagem pelos corredores do hospital foi surreal. Alessandre caminhava ao lado da cadeira de rodas, a sua presença criando uma bolha de espaço à nossa volta, enquanto as pessoas instintivamente se afastavam do seu caminho. Os dois guardas silenciosos de ontem apareceram na saída do hospital, ladeando um SUV preto brilhante com vidros escuros. Um deles abriu a porta traseira, revelando uma cadeira de bebê topo de gama já instalada. Aleandro pegou Lily de mim novamente, enquanto um dos homens me ajudava a entrar no veículo. O interior era luxuoso, com bancos de couro macio, divisória de privacidade e até um pequeno frigorífico abastecido com água e sumo. Leandro acomodou Lily na cadeirinha com uma habilidade surpreendente, verificando as correias 2 vezes antes de sentar-se ao meu lado. As portas fecharam-se com um baque sólido que soou estranhamente definitivo. "Para onde estamos a ir exatamente?" perguntei quando o carro arrancou suavemente do meio-fio. "Minha casa em Beacon Hill", respondeu Alessandra. "É segura, privada e tem tudo o que você e Liliana precisam." Irritei-me um pouco com o uso do nome completo, com o qual eu não tinha concordado. O nome dela é Lili. Os olhos dele encontraram os meus, indecifráveis. Liliana é um nome forte. Ela vai crescer e se tornar digna dele. Eu queria discutir, mas o cansaço tomou conta de mim. Os acontecimentos dos últimos dias me atingiram de uma só vez. Em vez disso, virei-me para olhar pela janela enquanto as ruas familiares da cidade davam lugar a bairros cada vez mais ricos. Finalmente, o carro abrandou em frente a uma impressionante casa geminada de tijolos. 4 andares de arquitetura histórica atualizada com recursos de segurança modernos que eu podia ver mesmo da rua. Câmaras, janelas reforçadas, um painel de segurança discreto, mais óbvio, junto à porta da frente. O motorista abriu a minha porta enquanto outro homem, que não era um dos guardas do hospital, mas vestido de forma semelhante, abriu a porta da frente da casa. Aleandro levou Lily para dentro, deixando-me seguir com as pernas ainda trêmulas. O interior era uma mistura perfeita de charme histórico e luxo moderno. Sancas e pisos de madeira ao lado de móveis elegantes e tecnologia de ponta.
Aleandro levou-me através de uma sala de estar formal para uma área de estar mais confortável, onde gentilmente colocou Liliai, ainda adormecida na sua cadeirinha, sobre uma mesa de centro. Gostaria de ver os seus quartos? Perguntou ele. Acenei com a cabeça, subitamente impressionada com a opulência que me rodeava. Esta casa provavelmente custou mais do que eu ganharia em várias vidas. Leandro conduziu-me por uma escadaria elegante até o segundo andar, abrindo portas duplas para revelar o que só poderia ser descrito como uma suíte, um quarto espaçoso com uma cama king size aberta para uma área de estar e uma casa de banho maior do que todo o meu antigo apartamento. Mas o que me deixou sem fôlego foi o quarto adjacente, um berçário totalmente equipado em tons suaves de creme e verde claro. Um berço de madeira entalhado à mão ficava sob um lustre de cristal, enquanto uma cadeira de balanço luxuosa esperava perto das janelas com vista para um pequeno jardim. Um trocador tinha fraldas e roupas de bebê empilhadas ordenadamente, mais do que Lily poderia usar nos primeiros meses de vida. Como você... Quando você... Eu não conseguia formar um pensamento completo enquanto observava a preparação meticulosa. Tenho recursos, disse Aleandro simplesmente. Ele abriu a porta de um armário para revelar roupas femininas, vestidos, calças, blusas, todas no que parecia ser o meu tamanho. Valentina organizou tudo com base nas suas medidas do hospital. Se alguma coisa não servir ou não for do seu gosto, ela pode trocar. Passei os dedos por uma blusa de seda que provavelmente custou mais do que o meu orçamento mensal para a alimentação. Isto é demais. Não posso aceitar tudo isto. Pode sim, e vai aceitar. O seu tom não admitia discussão. O seu conforto e as necessidades da Liliana são agora a minha preocupação. Virei-me para o encarar diretamente. Por quê? Ainda não explicou por que está a fazer tudo isto. Alisandro ficou em silêncio por um longo momento, estudando-me com aqueles olhos azuis penetrantes. Digamos apenas que reconheço uma oportunidade quando a vejo. Uma oportunidade para quê? Insisti em corrigir um erro. Ele olhou para a janela, o maxilar a apertar-se quase imperceptivelmente. O pai da tua filha abandonou as suas responsabilidades. Acho isso inaceitável. Havia algo na sua voz, uma fúria fria, cuidadosamente controlada, que me fez tremer, apesar da temperatura confortável da sala. Então, o que é isto? Algum tipo de cruzada moral para si? Não consegui esconder o ceticismo da minha voz. Um leve sorriso curvou os seus lábios, embora não chegasse aos seus olhos. Não sou conhecido pela minha moralidade, Emma. Então o que é? Porque homens como você não fazem caridade sem esperar algo em troca. A sua expressão escureceu. Homens como eu? Engoli em seco, mas mantive a minha posição. Homens poderosos, homens perigosos. Tu sabes quem eu sou. Não era uma pergunta. Todos sabem quem é Alessandro Russo, disse calmamente. Ele aproximou-se e tive de lutar contra o impulso de recuar. E, no entanto, vieste comigo de boa vontade. Pela Lily, esclareci, porque ela merece mais do que eu posso dar-lhe neste momento. O sacrifício de uma mãe, murmurou ele. Havia algo como aprovação no seu tom de voz. Nobre, mas desnecessário. Não estou a pedir nada em troca, Emma. Considere isso uma dívida paga antecipadamente. Antes que eu pudesse questioná-lo mais, um grito ecoou lá de baixo. Lily, acordando, com fome e desorientada em um ambiente estranho. Instintivamente, dirigi-me para a porta, mas Aleandro colocou a mão no meu braço, impedindo-me. Existem algumas regras básicas, disse ele com voz baixa e séria. Ficarás dentro de casa, a menos que estejas acompanhada por mim ou pela minha equipa de segurança. As portas e janelas têm alarme. O teu telemóvel está a ser monitorizado. Estas medidas são para a tua proteção. Proteção contra o quê? Perguntei, com um sentimento de alarme a subir pela garganta. Tenho inimigos, disse ele simplesmente. Ao aceitar a minha ajuda, tornaste-te potencialmente um alvo. Não vou arriscar a tua segurança, nem a da Liliana. Outro choro da Lily, mais insistente desta vez. Então somos prisioneiros aqui, afirmei secamente. A expressão de Alessandro endureceu. Os seus convidados estão sob a minha proteção. Há uma diferença. Mas, ao passar por ele para cuidar da minha filha, a distinção parecia, na melhor das hipóteses, acadêmica. Eu tinha trocado uma forma de vulnerabilidade por outra. Trocado o desespero pela dependência.
O que eu ainda não conseguia determinar era se tinha cometido um erro terrível. Os dias se misturavam na casa de Alessandro. Apesar do luxo que nos rodeava, eu vivia num estado de limbo, segura, mas confinada, cuidada, mas controlada. Todas as manhãs, acordava com flores frescas na mesinha de cabeceira e o som da respiração suave de Lily no berço que eu insistira em manter ao lado da minha cama, em vez de usar o quarto do bebê. Passou uma semana, depois duas. O meu corpo sarou, a cicatriz cirúrgica desvaneceu-se do vermelho intenso para o rosa, enquanto eu me adaptava ao ritmo estranho desta nova vida. A maternidade consumia-me. Horários de alimentação, trocas de fraldas, breves momentos de sono roubados entre as necessidades da Lily. Durante tudo isso, Alessandro permaneceu uma presença sombria, indo e vindo em horários estranhos, às vezes ausente por dias, outras vezes aparecendo inesperadamente na porta do quarto do bebê, enquanto eu embalava a Lily para dormir. Ele nunca me tocava, mantendo uma distância cuidadosa que, de alguma forma, parecia mais íntima do que o contato. Mas os seus olhos seguiam os meus movimentos, estudando-me quando ele pensava que eu não percebia. E com a Lily, ele demonstrava uma ternura que continuamente me apanhava desprevenida. A maneira como ele a segurava com tanta precisão cuidadosa, falando com ela em frases suaves em italiano que eu não conseguia entender. Nas raras ocasiões em que partilhávamos refeições, sempre trazidas por um chefe particular que preparava a comida e depois desaparecia discretamente. A conversa permanecia superficial. Aleandro perguntava sobre o desenvolvimento de Lily, o meu conforto, se eu precisava de alguma coisa. Eu não perguntava nada em troca, com medo das respostas que poderia receber. Foi durante um desses jantares, quase 3 semanas depois de termos chegado, que algo mudou. Lily estava a dormir no andar de cima, monitorada por um sistema de última geração que transmitia todos os sons e movimentos para o telemóvel de Aleandro. Eu tinha conseguido tomar banho e vestir uma das inúmeras roupas que enchiam o meu armário. Um vestido azul marinho simples que provavelmente custou mais do que um mês de aluguer do meu antigo apartamento. Aleandro olhou para cima quando entrei na sala de jantar, com a sua expressão indecifrável como sempre. Ele ficou de pé até eu me sentar, um gesto de cortesia à moda antiga que parecia incompatível com tudo o que eu sabia sobre ele. "Você parece bem", disse ele com um olhar fixo no meu rosto. "A cor voltou às tuas bochechas." Acenei com a cabeça, pegando no copo de água ao lado do meu prato. "Estou a sentir-me mais forte." "Ótimo!" Ele acenou para um dos seus guardas sempre presentes, que serviu vinho no copo de Alessandro antes de se retirar para o perímetro da sala. "Você se adaptou admiravelmente à maternidade." "Não tive muita escolha", respondi, incapaz de esconder um tom de amargura na voz. Aleandro me estudou por um longo momento. "Você se ressente de estar aqui?" Não era uma pergunta, mas respondi mesmo assim. "Estou grata pela ajuda com a Lily, mas sim, sinto ressentimento por ser prisioneira." "Uma gaiola dourada continua a ser uma gaiola", murmurou ele, como se estivesse a citar algo. "O que farias, Emma, se pudesses sair? Para onde irias?" A pergunta apanhou-me desprevenida. Não tinha pensado em mais nada durante as minhas noites sem dormir, mas nunca tinha formulado um plano concreto. Arranjaria um emprego, encontraria um apartamento, construiria uma vida para mim e para a Lily. Com que recursos? Fiquei tensa com o seu tom desdenhoso. "Eu consegui antes." "Conseguiu?" "Pelo que percebi, estava a viver num abrigo quando entrou em trabalho de parto. A sua conta bancária estava a descoberto. O pai da sua filha abandonou-a." A sua voz permaneceu calma, quase gentil, mas cada palavra cortava como uma lâmina. "Como é que te safaste exatamente?" A raiva explodiu no meu peito, quente e repentina. "Já provaste o teu ponto de vista. Estou indefesa, dependente da tua caridade. É isso que queres ouvir?" "O que eu quero", disse Aleandro, pousando o copo de vinho com precisão deliberada, "é que vejas a realidade com clareza. O teu orgulho, por mais admirável que seja, não vai alimentar a Liliana nem lhe dar um teto. E tu vais", desafiei. "Por quanto tempo? Um mês? Um ano? Até te cansares do teu pequeno projeto de caridade?" Algo perigoso brilhou nos seus olhos. Desapareceu tão rapidamente que eu poderia ter imaginado. "Tu não és um projeto de caridade, Emma. Então o que sou? Por que estou aqui?" Aleandro ficou em silêncio por um longo momento, o olhar fixo em algum ponto além do meu ombro. Quando ele finalmente falou,
Sua voz estava mais baixa. Quando eu tinha 10 anos, meu pai me levou para ver um homem que não tinha conseguido pagar uma dívida. Você sabe o que encontramos? A mudança abrupta de assunto me assustou. Eu balancei a cabeça. Uma porta quebrada, um apartamento vazio e um bilhete explicando que ele não conseguia enfrentar as consequências, então deixou sua esposa e filha bebê para lidar com elas. A expressão de Aleandro endureceu. O meu pai ficou furioso, mas o que ficou gravado na minha memória foi o rosto da mulher quando percebeu que o marido a tinha abandonado para enfrentar o meu pai sozinha. O meu peito apertou-se. O que aconteceu com ela? O meu pai era um homem brutal, mas tinha um princípio. Mulheres e crianças não deviam ser prejudicadas. Os lábios de Aleandro curvaram-se num sorriso sem alegria. Ele perdoou a dívida. Providenciou para que a mulher voltasse para a sua família na Sicília. Disse que um homem que abandonava o seu filho merecia perder tudo. Eu me esforcei para entender a conexão. É por isso que estou aqui? Por causa de algo que o seu pai lhe ensinou? Você está aqui porque no momento em que a vi naquela cama de hospital, exausta e sozinha com uma criança cujo pai havia abandonado vocês duas, algo mudou. Ele fez uma pausa, parecendo escolher as palavras com cuidado. Chame isso de consciência, se você acredita que eu tenho uma. Todos têm consciência, eu disse baixinho. O seu sorriso foi afiado como uma lâmina. És muito ingênua, Emma. Antes que eu pudesse responder, o seu telemóvel vibrou. Alessandro verificou o ecrã, a sua expressão endurecendo instantaneamente. Ele levantou-se, ajeitando o casaco com um movimento experiente. Preciso de ir. Há uma situação que requer a minha atenção. Ele fez uma pausa e acrescentou. Não fique à minha espera, eu nunca espero. Respondi, com as palavras saindo mais melancólicas do que eu pretendia. Aleandro estudou-me por mais um momento, com algo indecifrável no seu olhar. Então ele foi-se embora. O clique silencioso da porta da frente foi a única evidência de que ele estivera lá. Deixada sozinha, vagueei pela casa, uma prisão luxuosa que ainda não tinha explorado completamente. O resto do chão continha as salas formais, a sala de estar, a sala de jantar, o escritório. O segundo andar tinha os nossos quartos e o berçário. O terceiro andar continuava a ser um mistério, com a porta sempre trancada. Parei ao pé das escadas que conduziam a esse andar proibido, com a mão no corrimão polido. Que segredos Aleandro guardava ali? O lado mais sombrio dos seus negócios, talvez. Provas do império criminoso sobre o qual todos sussurravam. Um choro suave vindo do monitor de bebés preso à minha cintura interrompeu os meus pensamentos. Lily estava lá acordada, com fome novamente. Corri de volta para o quarto de bebê, afastando as perguntas sobre o passado de Aleandro e o meu futuro incerto. Ao me acomodar na cadeira de balanço para alimentar Lily, uma estranha melancolia tomou conta de mim. Apesar da opulência que nos rodeava, apesar da segurança e do conforto que Aleandro proporcionava, faltava algo essencial: conexão, propósito, liberdade. Passei o dedo pela bochecha perfeita de Lily enquanto ela mamava, os olhos semicerrados em satisfação. O que nós estamos a fazer aqui, pequenina? Sussurrei. O que é que ele realmente quer de nós? A única resposta de Lily foi continuar a mamar, alheia às complexidades das motivações adultas. Mais tarde naquela noite, incapaz de dormir, aventurei-me a descer para beber um copo de água. A casa estava silenciosa. A equipa de segurança invisível, mas sem dúvida presente. Ao passar pelo escritório de Aleandro, um raio de luz por baixo da porta chamou a minha atenção. Ele estava de volta. Hesitei. Depois bati suavemente. Entre, disse a sua voz, soando cansada. O escritório era todo em madeira escura e couro, com paredes forradas de livros em vários idiomas. Aleandro estava sentado atrás de uma mesa enorme, sem o casaco, com as mangas da camisa arregaçadas, revelando antebraços fortes. Um copo com um líquido âmbar estava intocado à sua frente. Ele olhou para cima, com uma expressão de surpresa no rosto. Emma, está tudo bem? A Liliana está bem? Ela está bem, assegurei-lhe rapidamente, dormindo. Eu simplesmente não conseguia descansar. Aleandro apontou para uma cadeira do outro lado da secretária. Junte-se a mim, então. Sentei-me subitamente consciente de que esta era a primeira vez que estávamos realmente sozinhos, sem guardas ou funcionários por perto. Na luz fraca,
As linhas severas do seu rosto pareciam mais suaves. A intensidade do seu olhar atenuou-se. Pareces cansado, observei, e imediatamente me arrependi da familiaridade. Mas Aleandro apenas acenou levemente com a cabeça. Foi um dia longo. Problemas nos negócios? Perguntei hesitante. Uma sombra de diversão cruzou o seu rosto. Estás a perguntar sobre os meus empreendimentos criminosos, Emma? Corri. Não sei o que eu estou a perguntar. Sim, sabes. Ele inclinou-se ligeiramente para a frente. Queres saber com quem estás a viver? Que tipo de homem traz uma mulher e o seu recém-nascido para a sua casa sem motivo aparente? Há algum motivo? Perguntei diretamente, com o coração a bater forte. Leandro ficou em silêncio por um longo momento, estudando-me com uma intensidade que me fez querer desviar o olhar. Mas mantive o seu olhar, determinada a obter pelo menos uma resposta honesta. Contei-te sobre o meu pai, disse ele finalmente. O que não te contei é que a minha mãe se foi embora quando eu tinha 8 anos. Desapareceu uma noite deixando apenas um bilhete a dizer que não aguentava mais esta vida. A sua voz era monótona, sem emoção. A minha irmã era apenas um bebê. Eu praticamente criei-a enquanto o meu pai construía o seu império. Eu absorvi isso tentando ver a conexão. Achas que eu abandonaria a Lily? Não. A sua resposta foi imediata, certa. Mas eu sei o que é ser uma criança cujos pais se foram. E sei o que é assumir um papel que nunca pedi. Então é isso que é empatia. O riso de Aleandro foi curto, sem humor. Não sou conhecido pela empatia, Emma. Então o que é? Ele levantou-se abruptamente, indo até um armário onde serviu outra bebida. Quando me enviaste uma mensagem por engano, eu tinha acabado de sair do cemitério. Ontem foi o aniversário da morte da minha irmã. A revelação atingiu-me como um golpe físico. Lamento. Eu não sabia. Por que saberias? Ele tomou um gole da sua bebida, de costas para mim. Ela morreu no parto há 3 anos. O bebê também. O marido dela não conseguiu lidar com a dor. Deu um tiro na cabeça 6 meses depois. Coloquei a mão na boca, horrorizada. Leandro, quando a tua mensagem chegou, uma mulher grávida, sozinha em apuros. Parecia que ele abanou a cabeça, virando-se para mim. Não sou um homem bom, Emma. Fiz coisas que aterrorizariam você. Mas naquele momento, pensei que talvez pudesse fazer uma coisa boa. Honrar a memória da minha irmã ajudando você e seu filho. A dor crua em sua voz desfez a imagem assustadora que eu tinha construído dele, revelando algo profundamente humano por baixo. Levantei-me e fui em direção a ele, parando um pouco fora do seu alcance. Obrigada por me contar, disse suavemente, e por nos ajudar. Alessandro pousou o copo sem tirar os olhos dos meus. Não quero a sua gratidão. O que você quer? Perguntei, a voz pouco acima de um sussurro. Por um instante, algo brilhou no seu olhar. Algo faminto e feroz que fez o meu pulso acelerar. Então desapareceu, trancado atrás do seu controlo cuidadoso. É tarde, disse ele recuando. Deves descansar enquanto a Liliana está a dormir. Acenei com a cabeça, reconhecendo a despedida. Mas quando me virei para sair, a sua voz deteve-me na porta. Emma, quando olhei para trás, a sua expressão era grave. Falei a sério quando disse que te manteria em segurança. Os meus assuntos. Existem elementos perigosos, pessoas que usariam qualquer fraqueza percebida contra mim. E nós somos uma fraqueza, perguntei. Está sob a minha proteção. Isso faz de ti um alvo. É por isso que somos mantidos aqui como prisioneiros? Aleandro cerrou os dentes. Preferias que eu te deixasse vulnerável? Preferia ter uma escolha, respondi honestamente. Algo como respeito brilhou nos seus olhos. Amanhã, disse ele após um momento. Amanhã vamos sair. Tu, eu e a Liliana. Há um parque privado perto daqui, seguro. Precisas de ar fresco e a Liliana deve sentir o sol. A simples oferta de liberdade, por mais limitada que fosse, fez a minha garganta apertar-se inesperadamente. Obrigada. Leandro acenou com a cabeça uma vez, depois virou-se encerrando efetivamente a nossa conversa. Mas, ao subir as escadas de volta para o meu quarto, senti que algo tinha mudado fundamentalmente entre nós. As paredes que ele mantinha com tanto cuidado racharam, o suficiente para vislumbrar o homem por trás da reputação temível, e o que eu vi era muito mais complexo e muito mais perigoso para o meu coração do que eu poderia imaginar. Fiel à sua palavra,
Alessandro organizou o nosso passeio no dia seguinte. A manhã amanheceu fresca e clara. O outono pintou as árvores com tons brilhantes de vermelho e dourado. Vestia a Lily com uma das inúmeras roupas que enchiam o seu armário. Um pequeno vestido de malha com colãs a condizer e um casaco miniatura que a fazia parecer que pertencia a uma passerelle de moda para bebés. Escolhi um suéter creme simples e jeans para mim, de repente consciente do meu corpo pós-parto ainda em recuperação quando desci as escadas com Lily aninhada nos meus braços. Alessandra estava à espera no hall de entrada. Ele usava jeans escuros e um suéter de caxemira cinza escuro que o transformava de um chefe do crime intimidador num homem devastadoramente bonito. O traje casual suavizou suas arestas, fazendo-o parecer quase acessível. Os seus olhos se aqueceram ao ver Lily. Ela parece uma princesa, disse ele, estendendo a mão para tocar a mãozinha dela. Lily instintivamente envolveu os dedos em torno do dedo indicador dele e algo na expressão de Aleandro mudou. Uma ternura apareceu, fazendo meu coração parar. O carro está pronto, disse ele após um momento. Organizei um piquenique no jardim. Lá fora, o elegante SUV preto esperava com 2 seguranças, Marco e Dominique, cujos nomes eu finalmente descobri, em posição de sentido. Aleandro ajudou-me a colocar Lily na sua cadeirinha antes de sentar-se ao meu lado. A viagem foi curta, apenas alguns minutos pelo bairro exclusivo antes de entrarmos num parque privado fechado, acessível apenas aos residentes das propriedades vizinhas. O jardim, como Alessandro o chamava, era na verdade um santuário botânico deslumbrante, com caminhos sinuosos, canteiros de flores cuidadosamente tratados e árvores antigas que proporcionavam uma sombra pontilhada. Uma área isolada tinha sido preparada para nós. Um cobertor macio estendido debaixo de uma árvore de bordo, um cesto de vime à espera e nenhuma outra alma à vista. Organizaste tudo isto? Perguntei enquanto Aleandro carregava a Lily e eu lutava para lidar com a bolsa das fraldas. Sou o dono da propriedade, respondeu ele casualmente. O parque é mantido para a vizinhança, mas pedi privacidade hoje. Claro que sim. Aleandro Russo não partilharia um banco de parque com estranhos. Acomodamo-nos no cobertor. Aleandro surpreendeu-me novamente ao deitar Lily habilmente de costas entre nós, certificando-se de que o sol não atingisse a sua pele delicada. Ele abriu o cesto, revelando uma variedade de sanduíches gourmet, frutas frescas, doces e uma garrafa de água com gás. Não vais beber vinho? Perguntei, notando a ausência da sua bebida habitual. Um leve sorriso curvou os seus lábios. Nunca bebo quando sou responsável pela segurança da Liliana. A afirmação apanhou-me desprevenida. O seu uso de sou responsável, em vez de és responsável, ou somos responsáveis. Como se o bem-estar da Lily fosse tão importante para ele quanto para mim, comemos em silêncio amigável por um tempo, com a brisa de outono a agitar as folhas acima de nós. Lily acenava alegremente com os seus pequenos punhos para a luz que se filtrava através dos ramos. Parecia tudo normal, como se fôssemos apenas uma família comum a desfrutar de um passeio de fim de semana, e não uma mãe solteira e um senhor do crime a brincar às casinhas. Conta-me sobre a tua vida, Emma, disse Aleandro de repente. Olhei para cima, surpreendida com o seu interesse. Não há muito para contar. Cresci numa pequena cidade em New Hampshire. Os meus pais morreram num acidente de carro durante o meu 2º ano da faculdade. Abandonei os estudos, mudei-me para Boston, comecei a trabalhar como empregada de mesa e conheci o Jake, a história de sempre. E agora a parte em comum, pediu Aleandro. Suspirei, pegando numa uva. O Jake e eu namoramos durante 3 anos. Foi tumultuoso. Ele era encantador quando queria, cruel quando não conseguia o que queria. Eu continuava a pensar que poderia consertá-lo, fazê-lo feliz. Ri amargamente. Erro clássico. A expressão de Alessandro escureceu. Ele era abusivo. Não fisicamente, esclareci rapidamente. Emocionalmente era complicado. Quando engravidei, foi um acidente. Achei que ele ficaria chateado, mas, na verdade, ele pareceu animado no início. Começou a falar em casamento, em construir uma família. Engoli em seco. A memória ainda era dolorosa. Então, um dia, cerca de 5 meses depois, ele simplesmente mudou de ideia. Disse que tinha pensado sobre isso. Percebeu que não estava pronto para esse tipo de responsabilidade. Arrumou as suas coisas e foi embora naquela noite. Bloqueou o meu número.
Aleandro cerrou os dentes, um músculo pulsando sob a pele. Qual é o nome completo dele? A pergunta me causou um arrepio. Por que você quer saber? Curiosidade, respondeu ele, num tom aparentemente leve. Jake Sullivan, disse eu relutante. Mas seja o que for que estejas a pensar, não o faças. Ele não vale a pena. Aleandro não disse nada. Mas algo perigoso brilhou nos seus olhos. De repente, lembrei-me com quem estava a falar. Não era apenas o homem que tinha sido gentil com a minha filha, mas um homem que, sem dúvida, tinha o poder de fazer as pessoas desaparecerem. Aleandro prometeu-me que não lhe faria nada. Insisti, colocando a minha mão no seu braço sem pensar. Ele olhou para os meus dedos na sua manga e depois voltou a olhar para o meu rosto. Estava a defender o homem que a abandonou e a sua própria filha. Estou a dizer que não quero que o que ele fez ou não fez resulte em mais dor, respondi. A Lily e eu seguimos em frente. E o senhor? O seu olhar era penetrante, vendo demais. Tirei a minha mão, desconfortável com a intensidade repentina. Estamos a conseguir graças a ti. Alessandro parecia prestes a dizer mais quando Lily começou a ficar agitada. Peguei-a nos braços, embalando-a contra o meu ombro, grata pela interrupção. Enquanto a acalmava, senti os olhos de Alessandro em mim, observando a maneira como eu lidava com a sua filha. A sua filha. O pensamento atingiu-me com força repentina. Era assim que ele a via? Era por isso que a pulseira do hospital tinha o nome dele? Por que ele tinha criado um quarto de bebê perfeito antes mesmo de chegarmos? Por que ele olhava para ela com tanta ternura possessiva? Devemos voltar, disse Alessandro, olhando para o relógio. Tenho uma reunião esta tarde. O feitiço da normalidade quebrado. Arrumamos as nossas coisas e voltamos para o carro. Enquanto dirigíamos de volta para a casa, Alessandro recebeu uma chamada. Ele atendeu em italiano rápido, o seu tom mudando instantaneamente do quase cavalheiro do nosso piquenique para algo mais duro, mais frio, uma lembrança de quem ele realmente era. De volta à casa, Alessandro acompanhou-nos até a porta, mas não entrou. Vou chegar tarde hoje à noite, disse ele com a expressão cautelosa mais uma vez. Não fiquem à minha espera. Acenei com a cabeça, já virando-me para as escadas, com Lily a ficar pesada nos meus braços. Mas Alessandro segurou meu cotovelo, e o toque causou-me uma sensação inesperada. Emma, a voz dele havia suavizado novamente. Obrigado por hoje. Antes que eu pudesse responder, ele se foi, entrando no SUV que o esperava. A casa parecia mais vazia sem ele, apesar do seu tamanho e da presença discreta da equipa de segurança. Segui com as tarefas da noite, alimentando Lily, dando-lhe banho na luxuosa banheira para bebês, vestindo-a com um pijama macio e embalando-a para dormir. Mas a minha mente continuava voltando para o homem que se inserira tão completamente nas nossas vidas. Depois de colocar a Lily para dormir, vagueei pela casa inquieta. 3 semanas de confinamento, interrompidas apenas pela breve saída de hoje, deixaram-me sedenta por estímulos. Acabei no escritório de Aleandro, atraída pelas fileiras de livros que revestiam as paredes. Talvez a leitura acalmasse os meus pensamentos acelerados. Enquanto examinava as prateleiras, os meus dedos percorreram clássicos encadernados em couro, thrillers modernos e vários livros em italiano. Uma prateleira continha fotografias emolduradas, raros toques pessoais numa casa que, de resto, era impessoal. Peguei na mais próxima, Aleandro, talvez 10 anos mais novo, com o braço à volta de uma bela jovem, com os mesmos olhos azuis impressionantes. A sua irmã, percebi com uma pontada no coração. A foto seguinte mostrava a mesma mulher num vestido de noiva, ao lado de um homem bonito que a olhava com admiração. E então, o mais doloroso de tudo, uma foto de ultrassom numa moldura prateada, a sobrinha ou sobrinho que Alessandro tinha perdido junto com a irmã. Tanta perda. Isso explicava algo sobre ele, sobre as sombras que às vezes cruzavam o seu rosto quando ele olhava para Lily. Eu estava tão absorta nas fotografias que não ouvi a porta do escritório abrir. A voz de Aleandro me assustou. Essa foi tirada 3 meses antes de ela morrer. Eu me virei, tomada pela culpa. Desculpe, eu não deveria ter bisbilhotado. Tudo bem. Ele aproximou-se, tirando a moldura das minhas mãos. O nome dela era Sofia. Ela tinha 25 anos quando morreu. Os médicos disseram que foi uma embolia pulmonar. Surgiu do nada durante o parto, quando perceberam o que estava a acontecer.
Era tarde demais para os dois. A dor crua na voz dele fez meu peito doer. Ela era linda. Ela era a melhor de nós, disse Aleandro baixinho, colocando a foto de volta na prateleira. Gentil, gentil. Ela não queria ter nada a ver com os negócios da família. Casou-se com um professor universitário entre todas as pessoas. O meu pai ficou furioso, mas ela manteve-se firme. A única pessoa que alguma vez o desafiou e sobreviveu para contar a história. Absorvi esta referência casual à violência do pai dele, uma lembrança do mundo em que Alessandro vivia. Sente saudades dela todos os dias. Ele dirigiu-se ao carrinho de bar no canto e serviu-se de uma bebida. É tarde. Por que não estás a dormir? Não consigo, acho. Hesitei e acrescentei. Obrigada pelo passeio de hoje. Lily e eu precisávamos disso. Aleandro assentiu, tomando um gole da sua bebida. Ele estava diferente desde a última vez que o vi, de volta ao seu terno impecável, mas parecia cansado, com linhas de tensão visíveis ao redor dos olhos. Reunião difícil? Perguntei. Um leve sorriso tocou os seus lábios. Pode-se dizer que sim. Não há nada com que se preocupar. É sempre assim? Não consegui esconder a irritação na minha voz. Vivemos na sua casa, comemos a sua comida, dependemos da sua proteção, mas somos mantidas completamente separadas da sua vida. Aleandro pousou o copo. Preferia estar envolvida nos meus negócios, Emma. Saber exatamente como ganho o dinheiro que mantém você e a Liliana confortáveis. Conhecer o tipo de homens com quem me relaciono. Prefiro honestidade, respondi. Este acordo, seja ele qual for, não pode durar para sempre. Em algum momento, Lily e eu precisamos construir uma vida real. Algo escureceu sua expressão. Você não é feliz aqui. Essa não é a questão. Não podemos ficar nesta bela gaiola indefinidamente. Por que não? A pergunta foi suave, perigosa. Eu o encarei, pega de surpresa pela intensidade do seu olhar. Por quê? Porque não é real. Não és o pai da Lily. Não sou o teu quê? Ele insistiu quando eu parei de falar. Não conseguia encontrar a palavra certa. Esposa, parceira, posse. O que era eu exatamente para Aleandro Russo? Este acordo era para ser temporário, finalmente disse. Até eu me reerguer. Alisandro aproximou-se o suficiente para que eu pudesse sentir o cheiro da sua colônia misturado com o cheiro de uísque no seu hálito. E se eu quiser que seja permanente, o meu coração bateu forte contra as minhas costelas. O que estás a dizer? Estou a dizer que nas 3 semanas que estás aqui, a Liliana tornou-se... Ele fez uma pausa, parecendo procurar a palavra certa, importante para mim. E eu? Perguntei, a minha voz pouco acima de um sussurro. O que sou para ti, Alessandro? Os seus olhos escureceram, as pupilas dilataram-se. Uma complicação que eu não tinha previsto. Antes que eu pudesse processar o que isso significava, o seu telemóvel vibrou insistentemente no bolso. Com um palavrão murmurado, ele verificou o ecrã, a sua expressão endurecendo instantaneamente. Tenho que atender, disse ele, já se dirigindo para a porta. Continuaremos esta conversa da manhã. Mas ele parou na soleira da porta, voltando-se para mim com uma expressão que não consegui decifrar. Pelo que vale a pena, Emma, não pensei nisto como temporário desde o momento em que entraste por aquela porta. Então ele se foi, deixando-me sozinha com pensamentos acelerados e um coração que batia rápido demais para me sentir confortável. O que tinha acabado de acontecer? Alessandro estava a sugerir que queria que ficássemos permanentemente, e em que capacidade? Enquanto subia as escadas de volta para o meu quarto, verificando se Lily dormia tranquilamente no seu berço, uma terrível constatação surgiu. Quaisquer que fossem as motivações iniciais de Alessandro, culpa, empatia, algum senso de responsabilidade mal colocado, algo havia mudado. A maneira como ele olhava para Lily, a proteção feroz, a sua insistência em chamá-la de Liliana Russo. Ele não estava apenas a ajudar-nos por caridade. Ele estava a reivindicar-nos como suas. E a constatação mais perturbadora de todas. Parte de mim não queria lutar contra isso. Parte de mim, traidora, queria pertencer a Aleandro Russo, com todos os perigos que isso acarretava. Deitei-me na cama, olhando para o teto, enquanto a confusão e o desejo lutavam dentro de mim. Como é que eu tinha passado de enviar acidentalmente uma mensagem a um estranho para contemplar uma vida com um dos homens mais perigosos da cidade?
Como é que o meu desespero por segurança se tinha transformado em algo que parecia perigosamente uma atração? E o mais importante, por que se está em sistema independente? O que aconteceria quando Aleandro Russo decidisse que estava cansado de bancar o protetor benevolente e me mostrasse o lado mais sombrio de sua natureza? A resposta veio mais cedo do que eu esperava. Fui acordada pouco depois da meia-noite por gritos no andar de baixo, vozes masculinas, ásperas e urgentes. Lily se mexeu ao meu lado, e eu rapidamente a acalmei para que voltasse a dormir antes de sair da cama. Com o coração batendo forte, fui até a porta do quarto e a abri. Uma fresta, esforçando-me para ouvir, a voz de Aleandro cortou o caos, seu tom glacial com fúria controlada. Como eles descobriram o local? Alguém falou. Uma voz que reconheci como sendo de Marcos respondeu. Estamos a verificar todos, chefe. O vazamento será encontrado. E a remessa perdida. Conseguimos tirar o nosso pessoal antes da rusga, mas a mercadoria desapareceu. Aleandro praguejou em italiano. As palavras eram desconhecidas, mas o seu significado era claro pelo seu tom de voz. Dupliquem a segurança daqui. Ninguém se aproxima a menos de um quarteirão desta casa sem o meu conhecimento. Passos aproximaram-se das escadas e eu fechei rapidamente a porta, recuando para a cama. Mas não consegui voltar a adormecer, com a minha mente a mil com o que tinha ouvido. Uma rusga. Mercadoria perdida. A realidade do mundo de Alessandro colidiu repentinamente com o meu, e a colisão deixou-me abalada. A manhã chegou e com ela um silêncio incomum. Nenhum som de Aleandro a movimentar-se no andar de baixo, nenhum funcionário a preparar o pequeno almoço. Quando me aventurei a descer com a Lili após a sua mamada matinal, encontrei a cozinha vazia, exceto por um bilhete na bancada com a caligrafia precisa de Aleandro. Fique dentro de casa. Segurança reforçada. Explicaremos esta noite. O dia se estendeu infinitamente, com a tensão aumentando a cada hora que passava. Vi homens desconhecidos patrulhando o perímetro através das janelas, com protuberâncias sob os casacos que deixavam poucas dúvidas de que estavam armados. À noite, meus nervos estavam à flor da pele. Aleandro finalmente voltou ao anoitecer, sua entrada marcada pelo murmúrio eficiente dos protocolos de segurança. Quando ele apareceu na porta da sala de estar, onde eu fingia ler enquanto Lily dormia no seu berço portátil, a visão dele roubou-me o fôlego. Ele parecia perigoso. Não o perigo controlado e elegante a que eu estava acostumada, mas algo cru, mais primitivo. Um corte marcava sua maçã do rosto, já escurecendo e virando um hematoma. Seus nós dos dedos estavam arranhados, e embora ele tivesse claramente tentado se limpar, uma mancha fraca do que parecia ser sangue permanecia na manga de sua camisa branca. Você está ferido, eu disse, levantando-me do sofá. Aleandro acenou com a mão, dispensando a minha preocupação. Não é nada. O que aconteceu? Perguntei, com o meu medo anterior transformando-se em raiva. Ouvi gritos ontem à noite. Homens armados andaram a rondar esta casa o dia todo. A Lily e eu merecemos saber se estamos em perigo. A sua expressão ficou tensa. Um acordo comercial correu mal. Alguns associados acharam que podiam tirar partido da situação. Foram corrigidos. A forma clínica como descreveu o que tinha sido claramente violência fez-me arrepiar. Corrigidos? Repeti. É assim que chamas quando espancas alguém até sangrar? Os olhos de Aleandro brilharam. Preferias que eu deixasse que eles ameaçassem o que é meu? Que pensassem que podem agir contra mim sem consequências? O que é teu? Repeti. É isso que somos para ti? Posses? Ele aproximou-se, a sua intensidade a encher a sala. Estás sob a minha proteção. Isso faz de ti minha responsabilidade. Nunca pedimos isso. Apontei freneticamente para o nosso entorno. Esta gaiola dourada. Esta vida perigosa. Enviei-te uma mensagem por engano. E mesmo assim, aqui estás. Ele rebateu, sua voz baixando perigosamente. Aceitando a minha hospitalidade, a minha proteção. O meu... Que escolha eu tinha? Interrompi, minha voz falhando. Eu estava desesperada, sozinha. Mas não estou tão desesperada agora a ponto de arriscar a segurança da minha filha. Alisandro ficou muito quieto. Achas que a Liliana não está segura comigo? Acho que o teu mundo é violento e perigoso, respondi. Ouvi o suficiente ontem à noite para saber que há assaltos,
mercadorias perdidas, pessoas a falar quando não deviam. O que acontece quando os teus inimigos decidirem atacar a mulher e o bebê que vivem na tua casa? Ninguém se atreveria. Ele rosnou. A sério? Porque parece que alguém já se atreveu a contrariar-te. Um músculo se contraiu na mandíbula de Aleandro. Essa situação já foi resolvida. A frieza em sua voz me causou um arrepio. Eu tinha vivido numa fantasia nas últimas semanas, vendo apenas o homem que embalava minha filha com mãos gentis e organizava piqueniques em jardins privados. Mas este era o verdadeiro Alessandro Russo, um homem que lidava com as situações com os punhos, que inspirava medo e endurecia criminosos, cujos negócios envolviam assaltos, remessas e violência. Acho que devemos ir embora, disse baixinho. A expressão de Alessandro não mudou, mas algo nos seus olhos escureceu. Para onde irias? Ainda não sei, mas para algum lugar normal, algum lugar seguro. Não há lugar mais seguro do que comigo, insistiu ele, aproximando-se até ficar bem na minha frente. Achas que o mundo lá fora é mais gentil do que eu? Que não enfrentarás perigos sozinha? Perigos normais, respondi. Não do tipo que vem com janelas à prova de balas e guardas armados. As suas mãos subiram para emoldurar o meu rosto. A suavidade do toque contrastava com a intensidade do seu olhar. Emma, ouve-me. O que aconteceu ontem à noite foi um incidente isolado. Um lembrete necessário para certas pessoas de que eu protejo o que é meu. Não vai acontecer novamente. Não podes prometer isso, sussurrei. Eu posso, ele insistiu, e eu prometo. Ficamos assim por um longo momento, as mãos dele quentes contra a minha pele, os olhos dele fixos nos meus. Apesar de tudo, apesar do medo e da incerteza que me agitavam por dentro, sentia a atração entre nós, a atração inegável que vinha crescendo desde o primeiro momento em que ele entrou no meu quarto do hospital. Não sei se consigo fazer isto, admiti. Viver no teu mundo. Então deixa-me viver no teu, respondeu ele com a voz a suavizar-se. Diz-me o que precisas para te sentires segura, para te sentires livre. Eu farei com que aconteça. Não é assim tão simples. Pode ser. O seu polegar traçou a curva da minha bochecha. Deixe-me mostrar-lhe. O momento pairou entre nós, carregado de possibilidades. Então o choro de Lily quebrou a tensão e eu recuei, as mãos de Alessandrora afastando-se quando me virei para minha filha. Ela precisa de ser alimentada, disse eu com a voz trêmula. Aleandro acenou com a cabeça, um lampejo de desapontamento cruzando as suas feições antes que a sua máscara habitual voltasse ao lugar. Continuaremos esta discussão mais tarde. Mas ao pegar a Lily do berço, acalmando os seus gritos de fome, eu sabia que a conversa havia chegado a um ponto crucial. Eu precisava decidir. Ficar e aceitar a Alessandra Russo com todos os perigos, ou partir e enfrentar o mundo sozinha com a minha filha. A resposta veio enquanto eu embalava a Lily naquela noite, observando o seu rosto perfeito à luz fraca do abajur. Não podia expô-la a este mundo de violência e criminalidade. Não importava o quanto Alessandro prometesse que estaríamos protegidos. Ela merecia melhor, merecia normalidade, segurança, uma figura paterna que não chegasse a casa com os nós dos dedos ensanguentados. Pela manhã, tinha tomado a minha decisão. Fiz uma pequena mala com o essencial para a Lily e os poucos pertences com que chegara. As roupas elegantes, as roupas de bebê de marca, deixei-as para trás. De qualquer forma, não eram realmente minhas. Esperei até que o Aleandro saísse para uma reunião e depois aproximei-me do Marco, que se tinha tornado o mais familiar da equipa de segurança. Preciso de ir às compras para a Lily, disse eu, com o sabor amargo da mentira na língua. Ela está a ficar grande para as roupas. Marco parecia incerto. O senhor Russo não mencionou nenhum passeio hoje. Foi uma decisão de última hora, respondi, forçando um sorriso casual. Ele disse, para me levar à loja de bebés na Newbury Street. Talvez tenha sido a confiança na minha voz. Ou talvez Marcos simplesmente não conseguisse imaginar que eu mentisse sobre algo que Aleandro poderia facilmente verificar. Seja qual for o motivo, ele acenou com a cabeça. Vou buscar o carro. 20 minutos depois, paramos em frente a uma loja infantil exclusiva. Vou contigo, disse Marco, abrindo a minha porta. Não é necessário, respondi rapidamente. A Lily fica agitada quando há muitas pessoas. Será só por alguns minutos. Sei exatamente o que preciso comprar. Aquele momento de hesitação, depois um aceno relutante.
15 minutos depois vou procurar-te. Foi o suficiente. No momento em que entramos na loja, dirigi-me diretamente para as traseiras, onde tinha visto uma saída de serviço durante a nossa última ida às compras. Com a Lily segura contra o meu peito no porta-bebês e a bolsa de fraldas a tiracolo, entrei pela porta para um beco de serviço. O meu coração batia forte enquanto me afastava rapidamente da loja, esperando a qualquer momento ouvir o grito do Marco ou sentir a sua mão no meu ombro. Mas as ruas ficaram mais movimentadas quando cheguei à avenida principal e me misturei à multidão do meio-dia. Na estação de metro mais próxima, parei num multibanco e retirei o valor máximo da conta que Alessandro tinha aberto para mim. $500. Não duraria muito, mas era um começo. Então desci para a estação, embarquei no primeiro comboio que chegou e vi a cidade que por um breve período fora a minha prisão dourada desaparecer à distância. Eu não tinha nenhum plano além de fugir, nenhum destino em mente. Mas, à medida que o comboio nos levava para longe do mundo de Aleandro, senti-me ao mesmo tempo aterrorizada e estranhamente liberada. O que quer que viesse a seguir seria minha escolha, minha responsabilidade. Sem mais dependência, sem mais incertezas sobre motivos ou expectativas. 3 paragens depois, o meu telemóvel vibrou. Marcos, sem dúvida percebendo que eu tinha fugido. Desliguei o aparelho e o joguei numa lata de lixo na estação seguinte. Leandro poderia rastreá-lo e usá-lo para nos encontrar. Ao anoitecer, Lily e eu nos registramos num modesto motel nos arredores da cidade, pago em dinheiro. Quando a noite caiu, sentei-me na beira da cama, observando minha filha dormir, com a dúvida surgindo junto com a escuridão. Será que eu tinha cometido um erro terrível, trocado segurança e proteção por uma liberdade que poderia acabar por ser mais perigosa? Ainda questionava a minha decisão quando ouvi uma batida suave na porta. O meu sangue gelou. Como é que ele nos tinha encontrado tão rapidamente? Com as mãos trêmulas, aproximei-me da porta e espreitei pelo óculo. Leandro estava sozinho no corredor escuro, sem nenhuma equipa de segurança à vista. "Emma", chamou ele suavemente. "Abra a porta, por favor." Eu deveria ter ficado em silêncio, fingido que não estávamos lá, mas algo na voz dele, uma vulnerabilidade que eu nunca tinha ouvido antes, fez minha mão se mover para a fechadura. Quando abri a porta, o homem à minha frente não se parecia em nada com o poderoso chefe do crime que eu conhecia. Ele parecia cansado, preocupado, sua habitual compostura perfeita abalada. "Como você nos encontrou?" eu sussurrei. "Pensaste que não conseguiria?" Ele respondeu, com a voz igualmente suave. "Que eu deixaria você e Liliana desaparecerem sem deixar vestígios. Você não pode nos impedir de partir", eu disse. Embora a minha determinação já estivesse a enfraquecer, os olhos de Alessandrori mantiveram os meus presos. "Não estou aqui para impedir-te. Estou aqui para dizer que seja qual for a tua decisão, para onde quer que vás, a minha proteção irá contigo. Se queres liberdade, eu dou-ta. Uma casa própria, segurança financeira, distância dos meus negócios. Tudo o que precisares." "Por quê?" perguntei. "Por que ir tão longe por nós? Porque nas semanas em que estiveste na minha vida, tornaste-te essencial para ela." Respondeu ele simplesmente. "Tu e a Liliana, o teu negócio pode ser gerido de forma diferente", interrompeu ele. "Legitimado. Já estava em andamento antes de entrares na minha vida. Inicialmente pela Sofia, agora por ti, pela Liliana." Olhei para ele, tentando ler a verdade nos seus olhos. "As pessoas não simplesmente abandonam o teu mundo." "Não estou a abandoná-lo", esclareceu ele. "Estou a evoluí-lo, construindo algo que possa existir à luz do dia." "E nós", sussurrei, "o que seríamos para ti?" Leandro estendeu a mão, seus dedos tocando os meus hesitantemente. "Família, se você me aceitar."